Ok, vamos começar. Plantão de estática, vamos só falar um pouquinho antes. Eu tenho aqui, eu fiz esse PDF aqui que tinha umas coisinhas, fiz com carinho, tá? Então se vocês quiserem, não sei se vocês leram ou não. Mas torque, a gente vai definir torque ou momento de uma força, né? Como a tendência de uma força de causar um movimento. Então, não sei, vocês já devem ter visto torque como outra letra. O Thiago, por exemplo, da turma da tarde, utilizava a letra M, por causa de momento, né, de força, mas a letra tal, mais comumente usada também. E a gente define como R, F, seno de θ. Então aqui a gente tem um exemplo para a gente visualizar. É uma porta, o eixo de rotação dela é nesse O aqui, e está sendo aplicada uma força com um ângulo aqui. Primeira coisa que a gente tem que pensar é qual força aqui, decompondo ela em F, cosseno e seno, que vai gerar o movimento. Por exemplo, a força pode ser composta no cosseno de θ nesse eixo aqui. E é como se eu estivesse puxando a porta. Então, essa força não vai causar nenhum tipo de movimento aqui. Porém, o F seno de θ, que está para frente aqui, na decomposição, ele sim vai causar o movimento de rotação da porta. Então, por isso que aparece esse termo de seno aqui, tá? Porque a gente precisa da componente F seno de θ. E o raio vai ser a distância da aplicação da força até o eixo de rotação. E é isso que a gente aplica nas tábuas que a gente viu ali na frente, tá? Que a gente vai ver nos exercícios e tudo mais. Então, a gente está analisando agora, a gente está estendendo o que a gente viu na segunda lei de Newton, só que agora a gente está trabalhando com um corpo rígido, ou seja, é um corpo composto por muitas partículas, não é um corpo pontual, e ele tem uma extensão, ele tem um comprimento, ele tem uma massa, tá? Então, esse corpo ele pode girar. Se uma partícula pontual gira, não tem diferença, né? Ela está girando no mesmo ponto, então não importa nada. Porém, para um corpo extenso que gira, então a gente define o torque, e a gente vai utilizar que para um corpo que gira estar em equilíbrio, todos os torques que agem naquele corpo, né, a soma de todos eles tem que ser igual a zero. A gente vai ver como aplicar essa formulinha igual na segunda lei de Newton. Tá? Então, para a gente ter um corpo em equilíbrio, lá nas leis de Newton, a gente viu que a somatória das forças tinha que ser zero, ou seja, a força resultante tinha que ser zero. E agora a gente precisa tanto dessa daqui, quanto do torque, que a gente definiu ali em cima. Tá? Então a gente vai ver como isso vai funcionar na prática. E o centro de gravidade é, às vezes, na maioria das vezes, no mesmo que o centro de massa, né? E o centro de massa nessa fórmula aqui horrível, a gente calcula 1 para ver, tinha aqui, né, uma aplicação, só que era só num eixo só. A gente faz uma aplicação nos dois eixos. E geralmente o centro de gravidade vai ser o centro de massa. E o centro de gravidade é, por exemplo, a tábua. Se eu colocar um apoio bem no meio da tábua, ela vai permanecer equilibrada. Então, ali vai ser o centro de gravidade dela. Se você mover o apoio um pouco mais para o lado, essa tábua vai cair para um lado, porque ela não está no meio, então vai ter um torque resultante ali. Tá? Então é basicamente isso. Tinha um exemplinho ali, mas não sei se deu para ver muito bem. Então, vamos falar da primeira questão só para ver. A primeira questão, a gente precisa simplificar o que foi nos dado. Como por exemplo aqui, ele fala que existe uma tábua que tem dois pezinhos, um de cada lado, triângulos de massa 10. Só que é a mesma massa e eles estão separados a mesma distância, 10 centímetros. E a cordinha está no meio. Então esse sistema aqui ele já está no equilíbrio. Ok? Então a gente simplificaria isso apenas fazendo da seguinte maneira. A gente vai ter isso aqui. Desse lado aqui a gente tem o quadradinho. Então a gente pode trocar aquela outra parte por algo assim. Tá? Porque aquele pedacinho já está em equilíbrio, porque as distâncias são as mesmas. Você pode pensar que se você colocar coisas igualmente espaçadas, com a mesma massa, por exemplo, numa balança, então isso vai estar em equilíbrio. Então a gente só troca, a gente vai ter o eixo está segurado, está bem no meio, né, a cordinha de cima, e um lado é x, a gente não sabe quanto é, a gente precisa descobrir, e aqui é 30. Eu acho que eu fiz corretamente, isso. E o quadradinho ele pesa 30 e a bolinha é a soma dos dois triângulos, então é 30 e 20. Tá, esse daqui tem 30 gramas
e aqui tem 20 gramas. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer agora, segundo passo, né, é achar as forças que estão envolvidas aqui. Por exemplo, aqui a gente vai ter o peso da bolinha, vou chamar de P1. A gente vai ter o peso do quadrado, que eu vou chamar de P2. A gente vai ter o peso da tábua, vai estar bem no meio. A gente põe o peso desse objeto no centro de gravidade, que no caso da placa é bem no meio, eu vou chamar de P3. Porém, qual que é a distância de P3 ao eixo de rotação? 0. Então, o peso da placa não vai ter nenhuma influência nesse caso aqui, porque a distância do centro de rotação a essa força é 0. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar aqui aquele negócio feio de somatório que a gente viu, do torque tem que ser igual a 0. A gente vai aplicar isso. O que é o corpo? O corpo vai ser a tábua, tá? Vai ser a nossa tábua. Então a gente vai adotar um sinal. Vamos assumir que tudo que está para esse lado vai ser positivo e tudo que está nesse lado vai ser negativo. Então vamos começar só lembrando que o torque vai ser o R, né, que é a distância, o eixo de rotação, a força e o termo do seno. A gente não vai precisar se preocupar com o termo do seno aqui, porque essas forças aqui elas já estão com um ângulo de 90 graus com a distância do eixo de rotação, né? Tá vendo? Então, a gente não vai precisar decompor, o seno de 90 graus é 1. Então, basicamente, nesse tipo de exercício, a gente vai estar trabalhando com RF só, porque o seno é 1. Ok? Então, vamos lá. O que a gente tira dessa somatória? A gente vai tirar aqui o torque do 1, positivo, tá? A gente definiu que desse lado vai ser positivo, mais o torque do outro lado, toda força vai ter um torque, exceto a do meio aqui nesse caso. Mais o torque do 2, que no caso a gente vai colocar o sinal de menos, né, porque está do outro lado. Menos o do 2, tem que ser igual a 0, tá? São essas que estão agindo. A gente podia incluir o 3, só que o 3 é 0, não tem torque porque está no meio exatamente. O que a gente faz agora? A gente troca o torque por RF. E o R, no caso, ou vai ser X, que é a nossa variável, ou vai ser 30. Então, para o 1, a gente vai colocar que a força é P1, né? Essa força aqui vai ser o nosso peso 1, vezes a distância até o eixo de rotação, ou seja, 30. Menos o nosso P2, que a gente assumiu que para lá é negativo, vezes o nosso X. E isso tem que ser igual a 0. Tá? Então, só a gente resolver para x aqui, joga para o outro lado, vai ficar positivo. A gente tem que o nosso x é igual a 30P1 dividido por P2. O peso a gente consegue calcular, porque o peso é simplesmente a massa vezes a gravidade. Então, isso daqui vai dar 30 vezes 10 vezes a massa do P1, 20 gramas. Ó, eu não estou convertendo para quilo aqui, porque eu estou calculando o peso de baixo, né, o P2, em grama também, tá? Então, essas duas unidades de grama vão se cancelar e não vai ter nenhum problema. Se você quiser calcular isso convertendo para quilo, vai dar o mesmo resultado. Só que como eu já estou calculando algo em grama e dividindo, então essa unidade de grama já vai sumir. Então a gente vai cortar 30 com 30, 10 com 10 e dá que a distância tem que ser 20 centímetros. Tá, aqui também está em centímetro. Pode ver que eu não estou trabalhando com metro e quilo e segundo, né? Mas eu só estou fazendo isso porque as unidades vão se cortar depois, tem que prestar atenção nisso. Então, tá vendo? Ó, isso daqui deu 20 centímetros, ou seja, para a balança ficar equilibrada, isso daqui precisa ser 20 centímetros. Putz, a Ná tá tentando entrar faz uma hora. Oi, Ná, desculpa, faz tempo que você está tentando entrar, né? Desculpa, é que eu estava já fazendo a primeira questão. Desculpa mesmo, eu preciso prestar mais atenção nisso.
E a Bia também. Meu Deus, vocês não falam nada, gente. Alguém grita aí, por favor. Falta a Bia. Cadê a Bia? Alguém saiu também. Ah, Bia. Bia. Tá vendo? Eu não tô escutando barulho de alguém pedindo pra entrar. Vou mandar uma mensagem pra ela. A gente vai fazendo as coisas aqui, daí a gente vai... Nem o chat tá fazendo barulho, então eu preciso realmente ficar olhando de um pro outro. Então rapidinho aqui, só voltando, aqui deu que tem que ser 20 centímetros. Olha lá. Ela vai entrar. Só esperar isso, gente. Desculpa. Devia ter algum tipo de senha. Tipo, ó, gente, a reunião vai acontecer nesse link, a senha é 1, 2, 3, 4. Daí vocês inserem assim, 1, 2, 3, 4 e entra. Vamos só esperar um minutinho. Então, aqui. Olá, Bia. Você está aí? Desculpe. Oi? Não tô ouvindo muito bem, Valim. Está meio baixo o seu volume, eu acho. Bia está aí? Tá, desculpa, viu? Acho que agora estão todas aqui. Bia, a gente estava começando a fazer a questão 1, daí eu nem percebi que já tinha gente pedindo também. Você tem alguma dúvida? Então, só para falar rapidinho da questão 1, como eu estava fazendo, a gente simplificou essa tábua aqui. Em vez de ter outra coisa pendurada aqui, a gente simplificou aquilo numa massa que soma as duas, né, 20 gramas. Fizemos as continhas do torque aqui e chegou que essa distância precisa ser 20 centímetros para estar em equilíbrio, ou seja, estar parado. Geralmente, existe uma fórmula de simplificação que diz assim: força 1, distância 1 vai ser igual a força 2, distância 2, tá? E esse é para um sistema onde tem duas forças aplicadas em um lugar onde também está preso aqui no meio, tá? Então, quando vocês se depararem com esse sistema aqui, igual a gente acabou de resolver agora, você pode utilizar essa fórmula direto. Força 1, distância 1 vai ser igual a força 2, distância 2. Ela sai disso daqui, tá? A gente fez ela aqui basicamente, tá? Mas ela é o que as pessoas mais decoram, sabe? Se você for ver a resolução do Descomplica, lá vai estar, eu utilizei que isso é igual a isso. Mas isso na verdade sai daqui, né? Então, ó, se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar, tá bom? Todo mundo vai escrevendo aí quem fez. A Valim falou que fez assim, então, certinho. Então, essa só para vocês terem a ideia do que a gente vai fazer, tá? É a 1, daí a Valim também pediu para fazer a 2. As dúvidas que vocês que entraram agora, vocês podem falar também, tá? Vai dizendo aí. Então, basicamente, a gente pode utilizar isso em várias situações nossas. Então, a gente vai ver agora que a gente não pode utilizar isso. Até pode, mas a gente vai trabalhar agora com uma da Fuvest. Opa, não é isso que eu quero. É uma barra de um supino, né, de academia. E tem dois apoios nesse caso, tá? Tem um apoio aqui e tem um apoio aqui. Deixa eu ver quais são. Daí existe um buraquinho aqui, onde vai ser colocado um peso, né, que é para levantar lá, que quem gosta de malhar faz. E o centro aqui está a 0,5 metros. Então esse daqui é 0,5 metro. Isso daqui é 0,1. E este pedacinho aqui é 0,4. Então ele pergunta qual que deve ser, existem as alternativas lá, qual deve ser a menor massa que vai fazer esse sistema desequilibrar, né? Então a gente mede como se estivesse no equilíbrio
e daí a gente aumenta a massa e daí ele vai desequilibrar. Então a conta, vamos pensar primeiro, vamos escolher um eixo de rotação, porque o nosso eixo de rotação dessa vez não é no meio, tá? Porque o eixo de rotação vai depender onde está o apoio, isso é fundamental. Então, como eu estou colocando a massa desse lado aqui, então é comum se pensar de que essa barra vai virar nesse sentido, né? Na hora que você desequilibra ela. Então, nosso eixo de rotação vai ser aqui, dessa vez, tá? Então, a gente não vamos nos importar com este aqui no meio, que é onde vai estar o peso do equipamento mesmo. Então, vamos desenhar as forças. A hora que eu colocar o peso aqui, a hora que eu colocar o peso aqui, vai ter um peso e a barra vai girar. Aqui no meio a gente vai colocar o peso da barra, vou chamar aqui de P1 e aqui P2. Aqui até tem uma força de contato da barra, mas a gente não vai precisar se importar com isso, porque ao momento que ela girar, ela vai desencostar e essa força vai sumir. Então, basicamente, a gente tem esses dois casos aqui, peso da barra, peso do coiso, e a gente já tem as distâncias, então a gente pode fazer o cálculo. Somatória dos torques tem que ser igual a zero. E vamos assumir que para esse lado do eixo de rotação é positivo e para esse vai ser o nosso sinal negativo. Então a gente vai ter que o torque do pezinho 1 ali menos o torque do peso 2 vai ser igual a zero. Só tem esses dois aqui envolvidos. Vamos trocar então torque, né? Vai ser o nosso R, F. O seno aqui não vai importar, porque é o ângulo de 90 graus aqui já. Não, 90 graus. Então, sendo 91. Então a gente vai colocar aqui P1 vezes a distância. A distância do peso 1 ao eixo de rotação é 0,4. Vamos fazer assim, ó. 4 décimos, é 0,4. Fica mais fácil. Menos o torque 2. O torque 2 vai ser o nosso P2. Já está com o sinal negativo porque está do outro lado. Vezes a distância até o eixo de rotação. Nesse caso, meio. Então, vamos colocar como meio. E isso tem que ser igual a zero. Resolvendo, vamos jogar um para um lado, um para o outro. 4 décimos é 2 quintos. Então a gente tem que... Qual que é o melhor? Já não importa muito. Eu vou dizer que... Eu só vou dar nome às coisas aqui. Eminho é a massa do peso que foi colocado ali. E emão é a massa da barra. Só para saber qual que vai em cada peso. Então a gente tem que... Joga para lá. P1 é igual 10 para cima, corta com 2 dá 5, então o P1 vai ser 5 quartos do P2, para estar em equilíbrio, né? Vamos trocar então os pesos por mg, né? A gente sabe que o peso é mg, o P1 vai ser eminho g, e o P2 vai ser o emão g. Deixa eu ver se alguém mandou mensagem e está tentando entrar. Não. Tá, a gravidade vai cortar com a gravidade. E ele também falou que a massa da barra é 10, né? 10 quilos. Eu acho que é 10 quilos. Eu nem li o exercício, tá? Eu fiz tantas vezes esse exercício que eu já decorei o exercício. Mas ele fala que as distâncias ali... Cadê a... 10 quilos, tá aqui, 10 quilos. Então, a gente tem no final que a massa para estar no equilíbrio é 5 quartos de emão, que é 10. Isso daí dá 50 sobre 4, e 50 sobre 4 é 12,5. Ou seja, se eu colocar uma massa ali, aquele peso do supino de 12,5 kg, esse sistema vai estar no equilíbrio certinho. Se eu colocar 1 grama a mais, ele vai pender. Então ele pergunta, na verdade, nessa questão:
Dentre os discos disponíveis abaixo, cujas massas estão abaixo, aquele de maior massa e que pode ser colocado sem desequilibrar a barra é o D. Então, a nossa escolha lógica aqui vai ser 10 kg, porque a gente viu que para estar no equilíbrio é 12,5. Então, uma massa menor que isso não vai desequilibrar. Uma massa maior que 12,5, ou seja, 15, vai fazer aquilo girar e vai cair. Tá? Então, a gente utilizou o equilíbrio para determinar o que vai estar fora e não do equilíbrio. Tá? Então, aqui também, na verdade, daria para utilizar força 1, D1 igual a força 2, D2. Né? A força, nesse caso, vai ser o peso. E tem as distâncias aqui, né? Já tem, essa daqui seria nosso D2 e essa seria o nosso D1. Tá? Então, nesse caso, também daria para utilizar. Ok? Alguma dúvida sobre esse? Ah, a Valim acertou, né? Acho que tá errado. A gente sempre acha que tá errado, né? É que vocês não têm o gabarito, né? Daí até dá para procurar pela internet, acho, mas de qualquer maneira. Então, ó, se vocês não tiverem mais dúvida, a gente vai continuando. O que a questão 3 fala? Ninguém falou da questão 3, a Valim falou da questão 4. Da FUVEST também, aqui tem um caminhão, vou só comentar dele. Esse caminhão aqui, ele desenhou num eixo cartesiano que tem a posição Y também, né? Mas a gente não vai precisar utilizar nada da posição Y, tá? A gente vai considerar apenas a posição X. O eixo de rotação vai ser o pneu da frente desse caminhão. Então a gente pode realmente desenhar isso de outra maneira, como se fosse uma tábua. E um peso numa ponta, né, na posição -3, né, é importante fazer equilibrado. Eu vou só desenhar, mas não vou fazer. Então a gente vai transformar aquilo numa tábua, onde o eixo de rotação está no meio, que é a nossa posição 0. Tem um peso aqui, P, que é esse peso da carga aqui, e essa distância aqui vai ser 2 metros, né, ou unidade que tiver lá. E o centro de massa do caminhão vai estar na outra ponta, né, que vai ser a distância 3. Então a gente põe o peso do caminhão aqui na distância 3 e pronto, resolve. Tá? A gente já assume que aqui é positivo, aqui é negativo, ou você já usa direto a formulinha F1D1, F2D2, e daí você descobre quanto é isso daqui, o P, já que ele já deu isso daqui. A resposta correta dessa questão aqui é 75.000. O que pode ver que o caminhão ele pesa 50.000 newtons. E um guindaste foi feito para elevar uma carga muito maior, né? Então faz sentido o peso que ele consegue carregar até estar no equilíbrio ser um pouquinho maior, né? Afinal ele tem todo um contrapeso aqui que é utilizado para isso, para garantir a segurança de conseguir fazer, tá? Então, Camila, ok? Você quer que eu faça? Só para vocês verem rapidinho? Tá, vamos fazer então. Você quer que eu faça? Então, você tem certeza? Qualquer coisa a gente faz de novo depois, hein? Tá, então vocês utilizem esse daqui para fazer essa questão, vai dar certinho. Eu fiz assim dessa maneira também. Imagina. Bom, na questão 4 é aqui que a gente vai utilizar lei de Newton, a Valim pediu para fazer essa também. Se vocês tiverem mais para fazer, vai falando, gente, eu vou fazendo. A gente tem bastante tempo aqui. Então eu vou desenhar aqui, ele fala que a gente tem uma roldana. E nessa roldana tem um pezinho pendurado aqui. Só vou usar formas geométricas agora. E ele também fala que esse bloquinho ele está descendo, né? Ele está descendo com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. E o raio disso daqui é 0,2. Isso, é 0,2 metro. 20 centímetros. Então ele pergunta, qual que vai ser o torque resultante nessa polia, ou alguma coisa assim.
Porque realmente aqui vai ter uma força que vai ser a tração, né? Ó, vamos desenhar as forças da lei de Newton. Aqui vai ter uma atração, vou chamar de T. Essa mesma atração vai estar aqui, tá vendo? E é essa tração que vai fazer essa polia girar. E aqui a gente vai ter o peso do bloquinho. Então, a gente sabe que ele está descendo, ele tem uma aceleração, então ele tem uma força resultante, né? Uma FR para baixo também, a gente sabe que a aceleração dele é para lá. Então, se a gente lembrar da segunda lei de Newton, a gente tem que a soma das forças tem que ser igual a zero. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos somar as forças. A gente sabe o que a gente tem aqui. É a tração da corda, que ele está pendurado, e o peso dele. Então, vamos adotar aqui para baixo é positivo. A gente vai adotar essa convenção de sinal aqui. Ou seja, o peso menos a tração tem que ser igual à força resultante. FR. O nosso peso a gente pode trocar por mg. A nossa tração é o que a gente quer descobrir, T. E a nossa força resultante vai ser massa vezes a aceleração do corpo, que foi passado. Então a gente só substitui tudo. Ele fala que o bloco tem massa de 1 kg. Então 1 vezes 10 vai dar 10. Menos a tração vai ser igual a MA. M é 1, A é 3. Então 3. Isso implica, a gente joga o T para cá e o 3 para lá, que a nossa tração na corda vai ser igual a 7 newtons. Era para dar isso mesmo? Isso, era para dar isso mesmo. E pronto. Agora a gente aplica a fórmula do torque, porque é a nossa tração T, né, que está sendo transmitida por essa corda, que vai causar a rotação desse corpo, né? O nosso R vai ser o R aqui, e aqui a gente também tem um ângulo de 90 graus. Então a gente não precisa se preocupar com o seno. Então o nosso torque simplesmente vai ser RT, que é igual a 7 vezes 0,2. E isso vai dar, fazendo as continhas, 1,4 Newton vezes metro. Uma coisa eu não sei se eu falei, mas Newton metro é a unidade do torque nosso. Ok? Essa é chatinha porque tem que usar a segunda lei de Newton mesmo. E na próxima, nossas coisas de hidrostática, a gente vai ter que usar a lei de Newton também. Ok? Alguma dúvida nessa questão? Tem que só fazer mesmo a segunda lei. Às vezes a gente vai ter que aplicar ela. Alright? Você achou? Camila, o que você achou? O que vocês outras acharam? Bia saiu? Ah não, Bia tá aqui, só que ela está quietinha. Porque o exercício realmente é só escrito assim, né? A gente tem que realmente ter um pouco de criatividade para desenhar como que seria, mas a gente pega hábito fazendo mesmo, certo? A gente tem que pensar em tudo que está agindo no corpo, e daí a gente utiliza isso para... Mas é treino, a gente vai fazendo mais disso, daí a gente vai se habituando. O que a 5 fala? 5 é o da régua. O truque da régua vai ser o seguinte. A gente não sabe onde é que a régua vai virar. Mas a gente pode chamar esse lugar de X. Então, deixa eu desenhar aqui para vocês verem. É importante desenhar, então vamos desenhar. A gente vai ter a régua aqui. A gente vai ter aqui as 5 moedas e aqui a gente vai ter uma moeda. Então, a gente vai ter aqui um peso e aqui a gente vai ter 5 vezes esse peso. Então, o que a gente pode fazer? A gente não sabe onde essa régua é o eixo de rotação dela para aquele ponto, né? Afinal, então vamos colocar aqui. A gente não sabe onde é, então vamos colocar aqui.
Vamos chamar a distância desse eixo de rotação, esse daqui, de P, de x, né, no caso. A gente sabe que a régua mede 6, né, o comprimento total dela é 6. Então, se esse comprimento aqui vale x, o comprimento desse lado aqui vale 6 menos x. Tá? Se você somar 6 menos x mais x, vai dar 6, que é o comprimento total. Então, até aqui está correto. Então, vamos aplicar a formulinha F1D1, F2D2. Já que a nossa única variável vai ser coisa, então a gente acha o x. F2, D2. Então, F1 a gente põe 5P. Distância, a gente põe aqui 6 menos x, que é a distância ao eixo de rotação que a gente definiu. Vai ser igual a P vezes x. Então, a gente não precisa se preocupar com a massa, porque a gente já corta P com P. É para ser isso mesmo? Acho que eu fiz ao contrário da outra vez. Enfim, é para dar a mesma coisa. Então, vamos abrir isso daqui e ver quanto dá. Aqui vai dar 5 vezes 6, então vai dar 30. Menos 5x é igual a x. A gente joga x para o outro lado, vai dar 6x. X igual a 5? Era para dar 1. O que eu errei? 6 menos x vai dar 30 menos 5x igual a x. Eu fiz ao contrário e deu diferente. Mas era para dar igual. Aqui, dá 6x, x igual a 5. Deu o contrário do outro, tá? X igual a 5. Né? Não sei se aqui é centímetro e tudo mais. Ou seja, x é 5, tá? Então vai ser basicamente, se a gente olhar por proporção, a gente vai ver que substituindo x igual a 5 vai dar tipo 1 aqui e 5 para cá. É que quando eu fiz essa conta na meu rascunho aqui, eu fiz ao contrário. Eu chamei esse lado de 6 menos x e esse lado eu chamei de x. E daí eu cheguei que x era igual a 1. Mas dá na mesma, né? Se da primeira forma eu cheguei que x é igual a 1 e na segunda eu cheguei que x é igual a 5, é só eu colocar x igual a 5 que aqui também vai dar 1, né? Então, se a gente olhar na foto da régua, significa que quando esse número 1 aqui estiver aqui na ponta, isso vai estar em equilíbrio. E se eu passar um pouquinho mais, daí vai cair. Ou seja, tem que realmente faz sentido, né? Se você parar para pensar, você tem que ter um comprimento muito longe com uma massa pequenininha aqui para você conseguir derrubar 5 delas, né? Então é isso que não significa que x igual a 5 é aqui, mas na verdade você tem que pegar o 6 menos 5, que é o 1. Se você fizer desse outro jeito aqui, chamando esse lado de x e esse outro lado de 6 menos x, daí você vai chegar que x é igual a 1 e vai dar aqui também, ok? Vocês entenderam o raciocínio? A gente não sabe onde era o eixo de rotação, então a gente teve que chutar 1, ok? Então é assim, tá vendo? A gente aplicou de novo essa fórmula aqui, do F. Nesse caso dá, né? Duas forças. Se tiver uma terceira, daí já não dá. Mas é esse o truque que você utiliza aqui. Dá pra fazer desses dois jeitos. Não tá errado nenhum deles. Dúvidas? Se vocês tiverem, podem falar. Senão a gente avança. O próximo é o do pica-pau? Não. O próximo é o do Enem. Aqui, por exemplo, o apoio não está no meio da régua, né? Então a régua ela tem uma massa e ela vai ter um torque. Mas vocês podem pensar da mesma maneira, de F1, D1, F2, D2, porque uma força vai ser o do saco do arroz, vai ser o peso do saco do arroz, e o outro vai ser o peso dessa régua no meio. Vocês aplicam o peso no meio dessa régua aqui e faz a conta. A distância dessa força aqui vai ser 3 unidades, né? Porque afinal ele não falou qual que é a unidade dessa régua. Mas a gente sabe que ela está dividida em 8 pedacinhos, então a metade dela está aqui no 4. E a distância do eixo, o eixo de rotação vai ser onde está o apoio,
Então o peso da régua vai estar aqui e a distância 2 aqui vai ser 1. E daí você resolve da mesma maneira. Ele pergunta qual que é a massa da barra, né? Você vai chamar de M a massa e vai resolver para M, e daí a alternativa E é uma massa de 15 kg que é utilizada para equilibrar. Tá? Tentem fazer então quem não conseguiu, que é igual a gente resolveu os exercícios anteriores. E daí chega o da FUVEST. Vamos fazer o da FUVEST, que é o do pica-pau. Eu vou ler com vocês. Diz assim: para manter-se equilibrado em um tronco de árvore vertical, um pica-pau agarra-se, não sei se está muito correto, pelos pés, puxando-se contra o tronco e apoia ele sobre a cauda, constituída de penas muito rígidas, conforme tem a figurinha lá em cima. No esquema impresso, na folha de respostas, estão indicadas as direções de força T, né, nos pés, na cauda C, e que passa pelo centro de massa e tudo mais, e a distância na extremidade do pica-pau, que tem peso 1. Ó, então ele já fala aqui que o peso do pica-pau é 1. Então tem aqui o pica-pau e aqui está o esquema de força dele. Então na parte A ele pergunta: calcule os momentos da força P e C em relação ao ponto O, indicado no esquema impresso nas folhas de resposta. Tá, então vamos imaginar que ele quer... Vamos pensar em C primeiro. Tá vendo que a força C é essa daqui, está sendo aplicada no eixo de rotação. Então o que acontece quando uma força é aplicada no eixo de rotação? O torque dela é zero. Essa vai ser sempre assim. Porque se você pensar em torque mesmo, você vai colocar torque igual. Qual que é a distância da aplicação da força ao eixo de rotação? Zero. Está bem no ponto. Então não importa qual força é, o momento dela é zero. Então pronto, a gente já sabe uma coisa aqui. O momento de C vai ser zero, o torque de C vai ser zero. Daí a gente precisa calcular o peso P, né, o torque do P. Porém, P, embora ele esteja para baixo, né, sempre vai estar para baixo porque é o peso, a gente precisa decompor ele. Porque a gente vai ter um peso aqui e um peso aqui. Esse peso que está na direção de C aqui, né, no sentido contrário, não vai causar torque porque está na mesma direção. É igual o caso da porta, é como se a gente estivesse empurrando pela beirada da porta. Pela beirada, sei lá. Mas aqui a parte do seno, decomposto em seno, é o que vai causar o movimento. E aí o que a gente precisa aqui é ver tipo uma semelhança de triângulos. Se esse ângulo aqui é 30 graus, então este ângulo aqui também é 30 graus. Ok? Então no fundo a gente vai calcular o torque com seno de 30. Então o torque da força P vai ser a distância, que ele já fala ali. É essa distância de 20 centímetros, né? A distância entre o eixo de rotação e a aplicação da força. Deixa eu ver se eu passei para metro ou não. Tem que passar para metro. Então, a gente tem que 16 centímetros é 16 vezes 10 a menos 3, né? De centímetro para... não, menos 2, né? Porque 100 centímetros é 1 metro. Então, 16 vezes 10 a menos 2 vezes a força, peso, ele falou que é 1, lembra? Eles falaram lá embaixo que o peso do pica-pau é 1. Vezes seno de 30. Seno de 30, para quem lembra, faz a tabelinha ou musiquinha lá, é meio. Então isso daqui vai dar que o torque da força peso, isso na nossa parte A, vai ser igual a metade disso, então vai dar 8 vezes 10 a menos 2. Newton vezes metro. Algumas pessoas costumam utilizar Newton vezes centímetro também, mas para deixar no SI é melhor a gente converter para metro. E o nosso torque da força C é zero, a gente viu. Porque ele está aplicado exatamente no eixo de rotação, então não vai ter torque. Ok? Essa é a primeira parte da questão, entenderam? Tudo certinho? Daí a gente vai começando a complicar as coisas. O que ele pergunta na B? Vamos ver, cadê o mouse?
Na B ele pergunta, escreva a expressão para o momento da força T em relação ao ponto O e determine o módulo dessa força. Então, o que a gente vai fazer é utilizar que a soma de todos os torques deve ser zero. Tá? A gente não vai se importar com o sinal aqui, mas a gente lembra disso. Tem que ser zero no equilíbrio. Então, o torque daquelas forças tem que ser zero. O sinal vai aparecer naturalmente. Então, o torque da força peso mais o torque da força C, que a gente sabe que é zero, mais o torque dessa força T, né, que ele chama, tem que ser zero. Então, aqui a gente já sabe que é zero. Então, a gente passa para o outro lado ali, a gente tem que o torque da força T é igual a menos o torque da força P. E pronto, então a gente já tem o valor, né? A gente tem que o torque do T vai ser menos 8 vezes 10 a menos 2, que a gente calculou ali em cima. Com sinal negativo porque ele está para o outro lado, né? Se a gente olhar aqui na imagem. O P vai fazer ele virar para esse lado, mas o T vai fazer ele virar para o outro lado. E pode ver que o T vai fazer no sentido horário, e a gente falou no comecinho que o sentido horário a gente adota o sinal negativo mesmo, e o sentido anti-horário vai ser o sinal positivo. Então, até aqui está tudo dentro dos conformes. Tal T. Mas não acaba aí, ele pergunta o módulo, né? Escreva a expressão para o momento e determine o módulo da força. Então, a gente vai ter que utilizar o módulo da força. O nosso tal de T vai ser igual a força T vezes a distância. Essa é uma distância D. Tá? A gente está fazendo que torque é igual RF seno de θ. Tá? Só que a gente está trocando F por T e R por D. E no caso aqui já é um ângulo de 90 graus. Né? Essa força T está aplicada a um ângulo de 90 graus. E aqui é 16 centímetros. Né, do eixo de rotação até o ponto de aplicação. Então a gente vai utilizar essa distância ali. Então a gente sabe que o sinal só vai dar o sentido, né? Então menos 8 vezes 10 a menos 2 vai ser igual a T vezes a distância, 16 centímetros. Ou 16 vezes 10 a menos 2 metros. Então a gente resolve para T. 10 a 2 vai cortar com esse 10 a 2. Menos 8 passa dividindo. Não, o 16 passa dividindo para o outro lado. Isso vai dar menos meio Newton. Tá? O sinal só está dizendo que está para o sentido contrário. Tá? A gente adotou que o sentido de P, esse lado para cá, era positivo, então o T está para o sentido contrário, então negativo. Se ele pede o módulo, né? Então o módulo de T, ele pede o módulo da força mesmo, então vai ser meio. Justamente porque esse sinal ia aparecer. Ok? Então essa é a alternativa B, essa força T tem módulo de 8 newtons. E por último, ele pergunta, determine o módulo C da força do pica-pau. Então é aqui que a gente vai fazer aparecer um triângulo. Se vocês conseguirem ver, P aqui está paralelo à parede aqui, né? C é esse lado, T é esse lado e P vai ser esse outro lado aqui. Então a gente achou um triângulo aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar bem. Não vai ser muito bem, mas... Então, o nosso P vai estar aqui. Aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. Aqui a gente tem um ângulo de 30. É um triângulo retângulo, então é fácil utilizar as relações trigonométricas. Aqui é o nosso C e aqui é o nosso T. Então, o P é o papel da nossa hipotenusa, né? Então, o que ele pergunta? O C. Então, a gente pode utilizar esse ângulo aqui. Quando a gente está utilizando o cateto adjacente, a gente usa o cosseno, né? O cosseno de 30 vai ser igual ao nosso C, que é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, que é o nosso P. Então, nosso C vai ser
P vezes cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Só que nosso P é 1, né? Já foi falado lá no começo que o peso do pica-pau é 1 newton. Então o C nosso é basicamente raiz de 3 sobre 2 newton. Ok? Conseguiram fazer essa? Camila, você falou que tinha conseguido. Você conseguiu? Valim perguntou dúvida. Você não falou que tinha conseguido? Que tinha o triângulo. Ah, tá. Enfim, mas vocês entenderam? Qual que é a sua dúvida? Aqui é meio complicado porque não tá do triângulozinho, né? Tipo, a gente teria que girar isso daqui para decompor. Então, deixa eu pensar como que a gente faria isso. Aqui tem um ângulo de 30, né? A gente teria que girar isso daqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar um print. A gente gira. É porque girando as coisas ficam mais fáceis. Vamos ver se dá. Como faz para girar? Não. Não. E agora, qual que é o melhor jeito, eu acho, para ver isso? Tá, vamos tentar aqui. A gente tem que nosso ângulo aqui também era 30, né? Porque estão paralelos ali. Né? Esses dois lados são paralelos. Então, na verdade eu teria que deixar isso aqui. Se aqui é 60. Eu preciso girar ângulos que não estão entre 90 graus. Mas basicamente o que a gente teria aqui, ó, o pontilhado estaria aqui, reto. Nosso peso estaria aqui, nosso P. E esse ângulo aqui é de 60. Você está conseguindo imaginar? Eu tô fazendo esse pontilhado aqui ser a nossa horizontal agora. Então o nosso P vai estar inclinado 60 graus, porque aqui tem que fazer o ângulo de 90. Esse aqui é 30, então aqui é 60. E o que eu quero é isso aqui. Tá? Porque é essa a decomposição do peso que vai fazer o corpo girar. Essa decomposição aqui não vai fazer ele girar porque tá no sentido do eixo de rotação, né? É igual na porta que eu falei lá no começo. Então, a gente não vai estar decompondo com o seno aqui, tá? Porque a gente mudou o ângulo. Agora a gente tem que pensar, lembra no nosso lançamento oblíquo? A gente decompõe no eixo x com o cosseno. Então o nosso P aqui vai ser o nosso Px. E ele vai ser com o cosseno, mas vai dar o mesmo valor. Que vai ser 1, né? Pera aí, a gente decompôs no primeiro mesmo? Ah, tá. O nosso Px aqui vai ser o P cosseno de 60 nesse caso, tá? Porque a gente trocou o triângulo. A gente estava trabalhando com ângulo de 30. Então, se a gente utilizasse direto a fórmula do torque, a gente utilizaria o 30. Mas a gente está trabalhando com outro triângulo aqui. Então, vai dar cosseno de 60. Mas, no fundo, o torque vai dar a mesma coisa. Porque o cosseno de 60 é meio. Então, no final, a gente vai estar multiplicando 1 vezes a distância, que é 16 centímetros, né? Vezes 10 a menos 2. Vezes meio, que vai dar o mesmo 8. Oi? Você pode colocar... Isso é 0,16. É porque para passar de centímetro para metro aparece esse menos 2. Então tá vendo que o torque vai dar a mesma coisa? Isso daqui vai dar 8 vezes 10 a menos 2, ou se você quiser colocar 0,08, também dá na mesma. Então,
tem que tomar cuidado um pouco, porque pode ver que eu utilizei cosseno aqui, e eu falei que o torque tinha seno, né? Eu tô fazendo uma coisa ao contrário. Mas é porque eu troquei, eu não estou pegando mais o triângulo com o ângulo 30, eu estou pegando o triângulo com o ângulo 60. Ok? E isso muda as coisas, daí a gente tem que fazer nossa decomposição igual ao que a gente fazia no lançamento oblíquo, que é com o cosseno no eixo X. Porque é o que está aqui com o ângulo de 90 graus, tá? É esse PX aqui. Mas não necessariamente vai ser, tá? Do outro jeito que a gente fez, a gente utilizou o seno de 30. Então, realmente, se você quiser enxergar direito, assim, a gente teria que virar a prova. Tá vendo? A gente vai ter que encontrar um outro triângulo aqui. Utilizar a soma de ângulos e tudo mais. É um pouquinho complicado mesmo isso. Mas é assim que a gente vai fazer. A Bia saiu. Pedro, vou ter que sair, minha internet tá muito ruim, tá cortando tudo. Tá, você vai ver depois, eu vou mandar uma mensagem. Enfim, tudo bem, Valim? É meio complicado isso mesmo. Mas se você confiasse na fórmula do seno, você usaria 30 aqui já. E faria a conta e daria certo. Mas é bom pensar de outra maneira mesmo. Existem outras maneiras de fazer. Ok? Então qualquer dúvida pode falar, viu? Eu tento explicar de novo e tudo mais. Então essa é a questão da FUVEST. Essa para mim foi a mais difícil da lista. Na questão 8, você falou para fazer a 8? 8, sim. Tem um jeito muito fácil de fazer a 8, que é uma regra de 3, e tem um jeito difícil. Então o que diz a 8? Ela fala que tem um pezinho. Uma balança romana consiste de uma... Oi? Você conseguiu? Você fez a regra... Então, eu vou fazer dos dois jeitos. Uhum. E deu certo, né? Então, eu vou dar certo mesmo. Vou mostrar pra vocês. Fala, uma balança romana consiste em uma haste horizontal sustentada pelo ponto de articulação ali. A partir desse ponto, um pequeno corpo P pode ser deslocado. Acho que você já viu essa balança, né? Geralmente em postos de saúde e tudo mais. Então, é igual essa ilustração aqui. Ele fala assim, quando o P equilibra um corpo de massa de 5 kg, a distância D é 15. Então, se for 8, quanto vai ser essa outra distância? Então, basicamente, você pode fazer uma regra de 3. Quais são os valores? Já esqueci. Você pode fazer 5 quilos é igual àquela distância, que eu já esqueci de novo, acabei de ver e já esqueci. 15 centímetros. Então, 8 é igual a quanto? Você pode fazer essa regra de 3 e vai dar certo. Mas não é o jeito mais correto de se fazer, mas dá certo. Você vai chegar aqui é 24 centímetros. Você chegou nisso, né, Camila? 24 centímetros. Está correto, não está errado. Deixa eu ver. Mas para a gente fazer, a gente vai ter que imaginar as duas situações. Eu vou desenhar aqui para você ver. A gente tem aqui o haste da coisa. A gente vai ter aqui 50... Eu vou pôr primeiro aqui 50 newton, tá? Porque é 5 kg vezes 10, então vai ter 50 newtons. O eixo de rotação está aqui, nesse lugarzinho com a distância D. E o outro P está a uma distância de 15 centímetros. Então a gente vai usar torque, vamos colocar aqui é positivo e aqui é negativo. Então a soma dos torques tem que ser igual a 0. Vamos fazer do jeito que é o jeito. Na primeira situação, tá? A gente vai ter que fazer das duas situações, a gente vai ter 3 incógnitas e 2 equações. Só que magicamente a gente vai conseguir resolver as duas. Então, 50 vezes a distância D, que é o torque, né? 50 vezes a distância, menos, aqui tem um peso P, menos 15P é igual a 0, para estar no equilíbrio. Essa é da primeira equação, tudo mais. Agora a gente vai trocar aqui por 80, porque ele fala de um peso de 8 kg, né? Então vai ter uma massa de 8 kg, então vai pesar 80 newtons. Só que daí, nessa segunda situação, aqui não vai ser mais 15, tá? Vai ser uma distância x.
Então, novamente, a gente utiliza a soma dos torques. Então, vai ficar 80D menos XP. Tá vendo? Vai ficar um monte de variável. Isso tem que ser igual a zero. XP, porque aqui é a força P, distância X. É, isso mesmo. E o que a gente vai fazer? A gente vai isolar na de baixo o X. Pode ver. X, passa o P para cá e divide. Vai ser 80D dividido pelo peso. E na primeira equação a gente isola o P. Então P vai ser igual a 50D sobre 15. E agora eu vou pegar esse P aqui, que eu encontrei, e jogar aqui embaixo. Então o que isso vai dar? Vai dar que X é igual a 80D dividido por 50D dividido por... o que eu errei aqui? Errei alguma coisa. Ah, não, tá certo. Dividido por 15, né? Isso. O D aqui vai cortar com o D, então dá certinho aqui. Então vai dar 80 vezes 15, né? Passa multiplicando lá em cima, dividido por 50. E isso também vai dar 24. Por mais incrível que pareça. Então são dois jeitos de resolver a mesma questão. Um jeito muito mais trabalhoso, né? A regra de 3 dá certo porque isso é linear, né? Essa distância aumenta linearmente com o peso. Então pode ser utilizado, não é... Eu acho que se você respondesse isso na prova estaria correto, tá? Não tem nenhum problema. Mas o jeito de se resolver por torque mesmo é esse aqui, muito mais trabalhoso, né? Opa, temos 3 pessoas agora. Tudo bem? Alguma dúvida? Foi assim que tá certo resolver por regra de 3 também. Tá. Qual que é a próxima? Nem sei mais onde eu tô. Vai para 9. A 9 é mais simples. Não vou dizer que é simples, mas é mais simples. Fala que tem uma bola de 4 kg, um fio ideal, então é um pêndulo. Eu vou só desenhar o pêndulo aqui, que a gente já está quase, a gente tem 20 minutos. Ele fala de um pêndulo que faz um ângulo de 30 graus com a vertical, então aqui está a vertical. E aqui vai estar a nossa massinha aqui do pêndulo. Ângulo de 30, então só para... Nossa, que horror. Então, vamos desenhar as forças aqui. O que vocês imaginam que vai ter de força aqui? A gente vai ter que pôr... Se tem uma massa, então a gente tem que pôr um peso. Então, o nosso peso sempre para baixo. Tem um fio. Se tem um fio, então a gente vai ter uma tração. E daí ele pergunta qual que é o torque dessa bolinha. Então, nesse caso, a gente vai ter que utilizar o que a gente tem aqui. Deixa eu ver se ele fala mais alguma informação que eu perdi. 34 kg, 0,2 de comprimento, tá? Isso daqui tem 0,2 de comprimento. Então, a gente vai jogar na nossa fórmula de cara. E a gente vai ter que utilizar a tração como a nossa força. Então, isso vai dar 0,2, que é a nossa distância, vezes a tração, que é... 40? Peraí. A tração ela tem que dar 40 porque o peso é 40. Ah, tá. Na verdade, desculpa, não é a tração que está fazendo o torque, tá? Porque ela está na direção do eixo de rotação. Não é a tração, vai ser o peso mesmo, e o nosso peso vai ser 40. Né? Porque esse daqui 4 quilos, 4 vezes 10 da gravidade, isso daqui vai dar 40, vezes o seno desse ângulo, porque o peso está aqui, e
o peso que vai estar realizando o torque é esse aqui, né? O que faz 90 graus. A gente teria que decompor, tá? A gente vai ter dois pesos aqui e esse vai ser este. Então, esse vai ser o nosso... A gente vai decompor com o seno. Então, a gente vai ter que colocar o seno aqui de 30. E o seno de 30 é meio. Então, multiplicando tudo isso aqui, 0,2 é 2 sobre 10, então vai dar 8 aqui, e 8 vezes meio vai dar 4 newton vezes metro. Porém, a gente é um pêndulo, então num momento o torque vai estar para cá, no sentido horário, e no outro momento ele vai estar no sentido horário. Então, não faz muito sentido colocar sinal aqui, porque você poderia ter imaginado essa situação também, oposta. Aqui também 30, a bolinha aqui, então o nosso peso estaria para cá. E tipo, daí ele estaria indo no sentido anti-horário. Então, aqui não faz tanto sentido colocar sinal, tá bom? Porque ambas as situações vai ter o mesmo torque, só em sinal ao contrário. Ok? Tem a alternativa essa? Então tá aqui, ó. Essa daqui é a alternativa B. 4. Deu 4, né? Isso, 4 newton vezes metro. Ok? Tranquilo por aqui? Realmente, essa é uma questão que você tem que desenhar de novo. Então, ó, um pêndulo formado por uma bola e um fio ideal. Então, se é um pêndulo, a bolinha está na ponta do fio e ele faz um ângulo de 30 graus com a vertical. Então, você realmente pode pensar num ângulo que fica um pêndulo que fica balançando. Do Enem. Esse daqui é meio X, assim. Fala de partículas suspensas em um fluido apresentam movimentação aleatória. Esse é um movimento browniano, tem toda uma história por trás. O Einstein trabalhou bastante no estudo disso. E fala assim, a ideia de um inventor era construir uma série de palhetas, que está aqui, montadas sobre um eixo, que seriam postas em movimento pela agitação das partículas ao seu redor. Como o movimento aconteceria igualmente em ambos os sentidos, o que é realmente isso. O movimento browniano é um movimento aleatório, então a partícula anda um pouquinho para cá, depois ela anda mesmo para lá, então é como se ela não tivesse saído do lugar. Daí, como o movimento ocorreria igualmente em ambos os sentidos, o cientista concebeu um segundo elemento, um dente de engrenagem assimétrico. Assim, em escala muito pequena, esse tipo de motor poderia executar trabalho, por exemplo, puxando um pequeno peso para cima. Então, basicamente o que ele quer fazer com esse experimento como tem um dente aqui, isso não deixa de ser girado para um lado, ele só vai ser girado para outro. Então, no momento que as partículas empurrarem as palhetas para um lado, vai girar o dente para o sentido correto, que é este aqui, e vai ser travado. Então, ele consegue medir o movimento só para um lado nesse caso, o que é meio nada a ver, né? Porque se vai para os dois lados. Então, o que ele pergunta? A explicação da necessidade do uso da engrenagem da trava Então, daí tem as alternativas. O travamento do motor para que ele não solte aleatoriamente. Se vai tudo para o mesmo lado e para o outro, então não seria muito... ele não ia se soltar, né? Ele ia ficar meio que equilibrado. A seleção da velocidade controlada pela pressão dos dentes não tem nada a ver com pressão, né? E nem velocidade. O controle do sentido da velocidade tangencial permitindo inclusive uma fácil leitura do seu valor. A gente não está falando de movimento circular aqui também. E não quer medir a velocidade, né? A determinação do movimento devido ao caráter aleatório cuja tendência é o equilíbrio. É isso mesmo, determinação do movimento. Essa questão é meio X mesmo, como eu falei, viu? Tem que pensar o que a gente está estudando e vai ser daí a resposta D. A escolha do ângulo a ser girado, sendo possível inclusive medi-lo pelo número de dentes da engrenagem. Não tem muito a ver isso. Tá, então nesse caso vai ser a questão D, puramente por eliminação, né, do que a gente está trabalhando. Bom, a questão aqui fala da prancha. Vocês tentaram fazer essa? A Camila parou na 9, né? Essa é uma questão... Eu quero saber aonde que eu fiz essa questão. Não está no meu papel aqui. Mas, tá. Deixa eu ver se eu lembro bem. Vamos desenhar novamente. Só não sei se vai dar tempo. Que diz?
Uma prancha homogênea de comprimento 5 e massa de 10 kg encontra-se apoiada nos pontos A e B, distantes 2 metros entre si e equidistante dos pontos médios da prancha. Sobre a prancha estão 2 pessoas e cada uma com massa de 50. Admita que uma dessas pessoas permaneça sobre o ponto médio, tá? Então a gente vai deixar uma pessoa bem no meio. E fala assim, nessas condições calcule a distância máxima em metros que se pode separar as 2 pessoas sobre a prancha mantendo o equilíbrio. Então, vamos desenhar o que a gente tem. A gente tem aqui a prancha, 2 apoios. Os apoios estão entre 2 metros. Então, a gente põe o nosso eixo o nosso peso da nossa prancha vai estar aqui. Vou chamar de P. E aqui vai ter uma outra pessoa, tá? Então, em cima disso também vai ter um outro peso, tá? Que é o da pessoa, que eu vou chamar de P1. Tá? É no mesmo ponto, não parece, mas é. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a segunda pessoa e vai colocar ela aqui. E a gente vai chamar isso aqui de L. Então aqui vai estar o peso da nossa segunda pessoa. Se aqui mede 2 entre os 2 apoios, então essa distância aqui vai valer 1 metro. E o nosso eixo de rotação, se você empurrar a pessoa cada vez mais para esse lado aqui, então é comum que ele gire aqui, né? Nesse ponto aqui. Então pronto, a gente vai ter 3 forças, peso da prancha, peso da pessoa 1 e o peso da pessoa 2. Então pronto. Aqui a gente usa que a soma dos torques tem que ser igual a 0 novamente. Vamos falar que aqui é positivo e nesse lado aqui a gente chama de negativo. Então vamos somar tudo, ó. Torque da pessoa 2 menos o torque da pessoa 1 menos o torque da prancha. Ó, tá vendo? Já tem 3 torques aqui, que é desse P aqui, tem que ser igual a 0. E a gente vai substituindo tudo. A distância da pessoa 2 até o centro é L e o peso dela é 500, tá? Porque ela pesa 50 kg, 50 vezes 10, que é o P2 aqui, P2 é 500. 500 newtons. Então vai dar 500, não parece um 5, mas é um 5 isso daqui. Então 500 L menos da pessoa 1. A pessoa 1 também pesa 500 newton, mesma massa, só que qual que é a distância até o eixo de rotação? 1. Então aqui vai dar 500 vezes 1. Menos a prancha. Quanto que pesa a prancha? Ela pesa 10 quilos. Então vai dar 100 vezes 1. Também porque está no mesmo ponto, né? As duas estão bem na metade da prancha e a distância ao eixo de rotação é 1 também. E isso tem que ser igual a 0. Tá? Então, passando tudo que é negativo para lá, vai dar 500L igual a 600, né? 500 mais 100. Então, L é igual a 5 sextos. Né? Corta todo esse monte de zero aí. Na verdade, é 6 quintos, né? 6 quintos. E 6 quintos é igual a 1,2. Se vocês fizerem a continha. 1,2 metros. Então a gente sabe que esse L aqui é 1,2 metros. Mas então qual que é a distância da pessoa 1 à pessoa 2? A distância total da pessoa 1 da pessoa 2 vai ser 1 metro mais 1,2. Entenderam? Porque o L que a gente calculou é só a distância da pessoa 2 até o eixo de rotação. A outra pessoa 1 está a 1 metro mais para lá. Então, a distância total entre as pessoas vai ser 2,2 metros. Ok? Tudo certinho aí? Entenderam? Tem que realmente, você tem que manipular a situação nesse caso, né? Ele falou para manter uma, então você joga a outra para o outro lado. Poderia ter jogado aqui também desse lado? Poderia. E faz a conta do mesmo jeito. Mas essa é uma das mais complicadinhas dessa lista também.
Tem 3 torques, daí tem que fazer desse jeito aqui. Então, é basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido. Se não, pergunta, viu, gente? Faço de novo e tudo mais. Ok, então. E só pra... Tem 7 minutos. A 12 é teórica. Ele fala basicamente, pra girar esse parafuso, qual que é a melhor posição da mão para se fazer isso, né? Na A não é porque ela está inclinada, né? Então você vai ter que decompor a força que essa mão faz para daí calcular. Essa daqui também, você vai ter que decompor ela, só que está no sentido contrário. Aqui a distância é muito pequena, o nosso errinho é muito pequeno, ou seja, precisaria de uma força muito grande. E né, na D é perfeito, porque você está a uma distância longa, né? É isso que é, o braço de apoio facilita a gente. Quanto mais longe, mais grande for o braço de apoio, menor é a força que a gente precisa fazer. Então nessa questão 12 é a alternativa D. Na questão 13 e 14 aqui é muito confuso porque como que ele dá o vetor aqui? Eu não sei se esse 2 é porque está multiplicando, tá vendo? Tipo 2 vezes 0, 2 vezes menos 1. Então não tem muito sentido essa questão. E eu procurei no Google e também não achei uma questão muito parecida com isso. Era diferente também. Na questão 15, está falando de uma porta, só que é o sentido contrário, então é aqui que vai entrar aquele sinal que eu falei. Basicamente, a força já está sendo aplicada com um ângulo de 90 graus, então a gente vai multiplicar 3 newtons, que é a força, pela distância da porta, né? O nosso R, que é 0,8. Porém, como que ele está indo no sentido horário, né? A força está fazendo o sentido horário, então isso daqui vai dar um sinal negativo na frente. E 3 vezes 0,8 dá 2,4, ou seja, o valor aqui do momento é menos 2,4 newton vezes metro. E, por fim, aqui é totalmente desproporcional, mas tá vendo que o apoio não está no meio. Essa questão é meio ilógica, porque a gente não considera o peso da placa, tá? Então, se o apoio não está no meio, a gente teria que considerar o torque da placa. Só que ele fala que não tem massa e tudo mais. Na verdade, ele nem fala isso. Então, a gente não vai considerar o torque da placa. Então, a gente vai usar F1D1, onde o F1 vai ser esse peso desse bloco. Então, vai dar 40x, vai ser igual a 60 vezes 40. E o resultado já vai estar em centímetro, que é 60 centímetros. O que é totalmente fora de escala, né? X aqui vai dar 60 e todo esse tamanhão aqui é 40. Então, isso fica desproporcional. Mas aqui a alternativa correta seria 60 centímetros, tá? E a gente faria da mesma maneira que a gente fez as todas de F1, D1, F2 e D2. Tá bom? Vocês têm mais alguma dúvida? Tá? Então, só para falar da próxima aula, já está na essência de hidroestática. Eu defini várias coisas aqui, pressão, tudo mais. Eu acredito que seja uma matéria mais simples, tá? Eu adicionei também, a partir do item 7, algumas definições de fluxo, viscosidade, que daí é a parte de hidrodinâmica. Mas vocês não precisam focar tanto nisso, tá? Porque afinal na lista não tem nenhum exercício de hidrodinâmica, só de hidroestática. E a partir do 13 é umas curiosidades de tipo por que o avião voa ou por que uma bola é defletida quando você chuta ela em um fluxo, tá? Mas até o 7 hidroestática é a parte principal, tá? Tá, ok. Deixa eu parar de gravar aqui.